Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 22. Salmo de número 22. Salmo de número 22, assim diz a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não se afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, porque aqui estamos para poder bendizer teu nome, para podermos cultuar a ti, que possamos cada vez mais te honrar, te santificar, te bendizer, que possamos ver uma vida de integridade,
de interesse em servir a Ti. Pedimos ao Senhor, agora nesse momento, que nos conduza para de fato compreendermos a Tua palavra. E Pai Santo, sem Ti, nós não conseguiremos aplicá-la em nossos corações. Então rogamos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, que possamos de fato entender a Tua palavra e assim aplicá-la em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Pai Santo, inculca a Tua palavra em nossas cabeças, que possamos mais e mais Te glorificar e viver uma vida mais uma vez de integridade perante o Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós observamos o Salmo de número 22, nós temos aqui uma certa dualidade na sua interpretação. Primeiro, nós podemos observar aqui uma certa estrutura de um salmo de lamento individual. E como já nós tratamos sobre um salmo de lamento, eu quero só brevemente relembrar aos irmãos basicamente qual seria a sua estrutura. Primeiro, então, o salmista ele se apresenta clamando o nome de Deus e clamando por socorro. Um exemplo que nós vimos aqui no passado, outrora, foi o Salmo de número 13, onde nós observamos ali Davi clamando ao Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei a Ti, o Senhor não me ouvirás. Então, os salmos de lamento começam assim, com essa angústia sendo apresentada ali pelo salmista. Logo em seguida, nós temos ali a sua descrição dos seus sentimentos. Então, o salmista vai se colocar perante o Senhor. É como se ele se derramasse, se despisse do seu orgulho pessoal e buscasse ao Senhor mesmo, mostrando e apresentando as suas necessidades, as suas dificuldades. E assim, na terceira parte, ele vai clamar ao Senhor por livramento. Mas o salmo não acaba por aí, esse salmo de lamento, porque no final dos salmos nós temos ali então uma expressão de confiança no Senhor e também um louvor pessoal que o salmista faz. Basicamente, essa é a estrutura de um salmo de lamento. Fora ali uma questão ou outra, mas basicamente todos eles são assim. O ponto é que este não é puramente um salmo de lamento, mas também um salmo profético. Se você percebeu aqui na leitura, vários momentos que foram lidos, várias situações, elas nos levam diretamente para Cristo, para aquilo que Cristo vivenciou, para aquilo que Cristo passou. Inclusive, mesmo na cruz do Calvário, ele clamou ao Pai justamente o versículo 1, aqui do capítulo 22. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando nós observamos aqui esse salmo, e ao longo da história isso foi visto e discutido por muitas pessoas, basicamente o que se entende é que, de fato, Davi, aqui o salmista, realmente passou por alguma dificuldade, por alguma situação que de fato foi muito difícil para ele. Mas, ao mesmo tempo, o sofrimento de Davi aponta diretamente para aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, como se fosse mesmo uma profecia, o que nos coloca, então, diante de um salmo também profético. A primeira parte, irmãos, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos aqui esse clamor inicial que Davi faz. Ele se mostra alguém desamparado. Ele se mostra alguém que não tem consolo. Ele se apresenta como alguém que está constantemente gemendo de dor, chorando, mas ainda assim o Senhor não o escuta. Pelo menos parece para o salmista. Ele vai dizer que clama de dia e não respondes. Versículo 2. Também de noite, mas não há sossego. A ideia de sossego aqui é como se ele deitasse a cabeça no seu travesseiro, mas sequer conseguisse dormir. Então não há descanso para ele. E aí ele vai fazer um apontamento muito interessante, que vai do versículo 3 até o versículo 5. Vai afirmar aquilo que o Senhor já fez no passado pelo próprio povo dele. Nossos pais, versículo 4, confiaram em Ti, e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam. Confiaram em Ti e não foram envergonhados. Então isso mostra que o salmista clama a um Deus que de fato responde. Ele sabe o que o Senhor responde. Ele sabe que o Senhor entende as suas dificuldades. Ele clama a esse Deus, ele invoca a esse Deus. Mas, versículo 5, eu sou verme e não ser humano. A expressão de agonia, que agora vai ali nessa descrição de sentimentos até o versículo 18,
mostra para nós o tamanho da opressão, da angústia, da dificuldade que aqui o salmista passava. Ele vai dizer que todos o zombam. Todos então zombam dele, desprezam ele, todos que estão próximos a ele os afrontam, fazem caretas, até mesmo a ideia de fazer uma careta, balançar a cabeça negativamente e até mesmo zombar do próprio Senhor, dizendo no versículo 8 que ele confiou no Senhor, ele então que o livre. O que mostra para nós também algo bem semelhante àquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, onde pessoas passavam e diziam, esse aí não era o tal do profeta, filho de Deus, que o próprio Deus o livre. Mas aqui nós temos Davi afirmando isso, essa chacota, essa zombaria que aqueles indivíduos faziam com ele. Mas, mais uma vez, aqui no versículo 9 e 10, ele vai então apresentar mais uma vez o Senhor como aquele que realmente não apenas existe, mas que acompanha toda a história da redenção. Ele vai dizer, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. O ponto é que aqui Davi está passando pela angústia, mas não é uma angústia que ele de fato se joga como uma depressão extremamente profunda, da qual a pessoa sequer consegue raciocinar. O que parece para nós no texto é que Davi está raciocinando tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor já fez por ele, afirmando até mesmo que ele, o Senhor, é quem o fez nascer. O próprio Senhor é que o conduz, o próprio Senhor é que o direciona, apontando diretamente para a própria providência de Deus. E lembrando-se disso, ele vai argumentar, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Então, através de algumas figuras, como por exemplo, os touros de Bazã, o leão, derramei-me como água, tudo isso mostra o tamanho da sua dificuldade, o tamanho da sua angústia. Meu coração fez-se como cera, versículo 14, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Observe aqui que a dificuldade dele era tamanha que se sentia sempre cercado, sempre em dificuldade. Os seus ossos, aqui a ideia do osso que seca, a língua que se apega ao céu da boca, a ideia de a boca está seca, está grudando, né, a língua dele, mostra que toda a dificuldade que ele passava trazia uma agonia, inclusive física. Não só uma agonia espiritual, um sentimento difícil, mas uma própria agonia física. E mais uma vez nos leva para os pés da cruz, quando nós observamos que os inimigos estavam encarando Jesus. A dificuldade que ele passou ao ponto de traspassarem as mãos e os pés do Senhor Jesus e até mesmo a própria túnica dele que foi retirada e ali também lançaram sorte sobre elas. Então do versículo 19 até o versículo 21, o salmista vai voltar ao Senhor e clamar a Deus por livramento. Ele vai dizer, tu porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então ele clama a esse Deus dos seus pais, esse Deus que o criou, esse Deus da providência que o fez nascer, conforme o versículo... conforme o versículo 9. Então, observe que ele volta-se ao Senhor, invoca o seu nome, apresenta a sua angústia e clama ao Senhor por livramento. Mas note que aqui a linguagem dele é uma linguagem até mesmo carinhosa. Ele sabe que o Senhor o responde.
Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Ele sabe que a força, o seu vigor, tudo aquilo que ele possui não vem de ninguém menos do que o próprio Senhor. Então, se o Senhor se ausenta, porque a figura para Davi aqui é essa, como se ele tivesse se ausentado aqui do rei Davi, então ele se volta e clama que o Senhor o responda. Senhor, não consigo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha razão. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor não dá. E por fim, dos versículos 22 até o versículo 31, nós temos então essa expressão de gratidão e também de confiança, esse louvor que Davi faz ao Senhor. Observe o versículo 23. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, falando com o povo de Israel. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Irmãos, observem que não é do costume judaico, do hebreu, escrever um salmo em duas partes. Ou seja, ele começa a escrever, vamos supor que ele começa a clamar ao Senhor, fala para o Senhor as suas dificuldades, e aí quando o Senhor o responde, ele escreve a parte final, dizendo que o Senhor o livrou. Na verdade, aqui é uma coisa só. Ele escreveu tudo isso passando por dificuldade. Então, quando ele afirma que o Senhor não o desprezou, nem detestou a sua dor como alguém aflito, ele está passando por isso. Ele está louvando, o ponto é, ele está louvando ao Senhor passando pela aflição. Ele está louvando ao Senhor na dificuldade. Ele está louvando ao Senhor e afirmando os feitos de Deus e conclamando a congregação de Israel que louvasse ao Senhor, porque o Senhor responde à oração do aflito. E tudo isso passando por dificuldades. Os sofredores hão de comer, versículo 26, e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão diante dele, se prostrarão todas as famílias das nações. Aqui mostra para nós uma linguagem até mesmo escatológica, apontando para o futuro e evidenciando que no futuro, de fato, haverá uma redenção por completo às nações. Óbvio que nós não desconsideramos o julgamento aos injustos, aos ímpios, mas o fato é que o reino do Senhor irá avançar. Versículo 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Quando o Senhor fala, as nações se calam. Quando o Senhor apresenta seu poder, não há poder na terra que rivalize ao poder dele. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Apontando que, de fato, os feitos do Senhor serão perpétuos. Geração após geração falará do poder de Deus. Geração após geração se lembrará dos feitos dele. Geração após geração, de fato, lembrará quem o Senhor é e aquilo que ele fez pelos seus antepassados, pelos seus pais. O ponto é, irmãos, esse salmo nos ensina que mesmo em meio às nossas aflições, dificuldades, tristezas, nós não podemos nos afastar do Senhor. Aqui a dor do salmista é como se o Senhor tivesse afastado dele e não ele se afastando do Senhor. Porque ele está costumeiramente clamando ao Senhor que o Senhor de fato torne seus olhos a ele, que o Senhor torne o seu favor a ele, que o Senhor torne a sua liberdade, a sua redenção ao problema que ele estava passando. Então as dificuldades não podem nos afastar do Senhor. E quando nós olhamos para os aspectos messiânicos do texto, nós evidenciamos esperança. Essa esperança que veio da cruz de Cristo. E quando nós estamos aos pés de Cristo,
observando o próprio sofrimento que Cristo sofreu por nós, isso além de nos causar dor pelo que Cristo passou, ao mesmo tempo mostra para nós, evidencia o tamanho do amor dele para conosco, o tamanho da sua graça, o tamanho da sua redenção. De fato, o Senhor fez isso por nós, por amor a si mesmo, por amor a nós, e nós temos que glorificá-lo por isso. E lembrando que a salvação que Cristo nos concedeu deve nos conduzir ao regozijo. E o regozijo, inclusive, em meio às tribulações. O regozijo em meio às dificuldades, às aflições da vida. Então, quando nós tornamos nossos olhos a Deus, isso deve ser feito não apenas na abundância, não apenas nas partes boas da vida, mas inclusive também nas partes difíceis da vida. E quando nós estivermos passando por problemas, agonias, dificuldades, o Senhor nos ensina através desse salmo a buscá-lo, a não nos isolar, mas a buscá-lo. Mas não uma busca cética, uma busca só para poder ver o poder de Deus, mas uma busca ciente de que o Senhor responderá ao seu povo. E independente da sua resposta, sim, não, ou espere um pouco mais, nós temos que louvá-lo, temos que glorificá-lo, temos que voltar a Ele em oração e nos render à sua vontade, porque sabemos que a sua vontade é melhor. Obrigado, Senhor. Pedimos a Ti que nos ajude, Pai Santo, a passar pelas dificuldades, momentos como esses que são tão difíceis para nós, injustiças, perseguições, problemas de saúde, que possamos de fato continuar confiando em Ti, mas que possamos buscá-lo, porque o Senhor de fato deve ser glorificado, o Senhor deve ser honrado através de nós. Pedimos ao Senhor, Pai Santo, que o Senhor nos direcione para sermos aqui como o salmista Davi, que mesmo passando por problemas, mesmo em meio à dificuldade, continuou glorificando o Senhor, continuou louvando a Ti, sabendo que o Senhor havia de respondê-lo e que a sua resposta era o melhor para ele. Que possamos ter esse coração, um coração contrito, pronto a nos arrepender, um coração que Te ame, mas nós não conseguimos sem o Senhor, Pai Santo. Então peço a Ti, mais uma vez, nos direcione, Pai, nos dê a Tua graça, nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando a confiança vier a nos faltar. E que possamos descansar nas Tuas mãos. Obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, mesmo sabendo que nós realmente não merecemos isso. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.